E aí pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre uma definição mais abrangente do que é o texto em si, tá? E também nós vamos ver o que seria uma esfera discursiva, um domínio discursivo, as tipologias textuais e também entender de fato o que é um gênero textual, tá? Tudo isso que nós vamos falar, vocês já aprenderam no decorrer do ensino fundamental, mas agora no ensino médio é o momento da gente aprofundar esses conhecimentos sobre, de fato, da importância do texto e o que é um texto em si, tá bom? Primeiro, para a gente entender o que é o texto, a gente tem que ir na etimologia da palavra texto, tá? É uma palavra que vem do latim, que significa textum, tá? E textum está relacionado a tecido, a trama, tá? Então, para a gente entender a origem da palavra texto, a gente tem que lembrar de como um tecido é feito, né? Para a gente fazer um tecido, um pano, as linhas elas vão se intercalando, elas vão se unindo, né? Formando uma trama, tá? Para que haja um tecido perfeito, né? Assim também é um texto, né? As palavras elas precisam ir se conectando, né? Dentro de uma trama de ideias para ter para ter um contexto, né? Final, que seria o nosso texto em si, tá? Quando eu falo em texto também, é importante eu ressaltar, no ensino médio, a ideia de coesão. Porque o texto não é só eu jogar as palavras lá, em qualquer sentido, né? E tudo bem. Não, as palavras precisam estar organizadas dentro dessa trama, tá? A essa organização a gente chama de coesão, tá? Dentro dos critérios de correção de qualquer vestibular na redação, né, vai existir a coesão e coerência, tá? Então, você não repetir as palavras, você saber organizar as suas ideias dentro do parágrafo, você saber pontuar adequadamente, então tudo isso é necessário para a formulação de um texto em si, tá certo? Quando eu falo em texto também, eu preciso lembrar que o texto ele tem uma função social, né? Ele tem uma finalidade. Para que serve um texto? Para muitas coisas. Eu posso fazer um texto para eu me comunicar no WhatsApp com meu amigo. Eu posso fazer um texto publicitário para vender um produto. Eu posso fazer um texto acadêmico na faculdade. Posso escrever uma notícia, que é um texto jornalístico, né? Então, a essas funções do texto, né, qual seria o ambiente que o texto vai estar inserido, nós chamamos de esferas discursivas, tá? Então, as esferas discursivas são os ambientes onde eu vou encontrar o meu texto, tá? Então, eu posso encontrar o meu texto no jornalismo, eu posso encontrar o meu texto, né, nos textos literários, né, dentro dos grandes escritos. Eu posso encontrar o meu texto na publicidade. Tá? Então, todos esses domínios aqui a gente chama de esferas discursivas ou mesmo de domínio discursivo. Tá? Só que cada domínio discursivo, né, ele vai ter uma função. Né? Então, tem maneiras de se escrever dentro de cada domínio discursivo. A essas maneiras de se escrever, nós chamamos de tipologias textuais, tá? Como assim maneiras de se escrever? Eu posso escrever um texto para um jornal, para a esfera jornalística. O que não pode acontecer na esfera jornalística? A opinião. Então eu preciso escrever um texto mais expositivo, tá? Quais são as tipologias textuais que normalmente a gente aprende, ó? Então eu vou ter a tipologia expositiva, tá? Que é aquela que só vai contar o que aconteceu, tá? Ela não explora os fatos, ela mostra os fatos, tá? Onde que ela aparece? No domínio do jornalismo, principalmente, tá? Eu posso ter também tipologia argumentativa, né? Os textos argumentativos. Esses sim são textos de opinião. Eu posso ter textos da tipologia
narrativa. Aqueles que vão contar uma história. Essa história pode ser verdadeira ou não, tá? E também, pessoal, dentro até da tipologia narrativa, mas não deixando de ser uma tipologia, a gente tem a tipologia descritiva, né? Aquela que vai descrever qualquer situação, tá? E ela pode aparecer também na narrativa, pode aparecer na expositiva, tá? Descrever é você contar o que tem. Por exemplo, o que a gente tem aqui visualmente vendo? Tem a lousa, tem o quadro, né? Tem a TV, então tudo isso eu estou descrevendo, né? E essa descrição ela pode ser simplesmente física, né? Ela também pode ser uma descrição mais emocional, né? Quando eu descrevo, por exemplo, um texto, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava desejando, tá? Então tem expositiva, argumentativa, vamos colocar no feminino para ficar igual, tá? Narrativa, descritiva, injuntiva, tipologia injuntiva, ela vai nos ensinar, mostrar como fazer, tá? Como fazer, por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, até mesmo uma receita médica orientando o horário que a gente deve tomar tal medicamento, tá? Pertence à esfera injuntiva. Quando lanço um novo jogo, aí eu quero saber como se joga esse jogo em si, esse game. Tem as instruções, tá? Isso também faz parte da tipologia injuntiva, tá? Um manual de instrução de qualquer equipamento, tudo aquilo que ensina a gente a fazer algo, nós podemos dizer que faz parte da tipologia injuntiva, tá? Além dessa tipologia, pessoal, uma que pode aparecer, tá? É a tipologia dialogal. Alguns estudiosos não a consideram como uma tipologia porque ela vai estar muito dentro da narrativa, tá? Mas dialogal está direcionada ao diálogo, à conversa, tá? Então, quando eu tenho uma conversa entre os interlocutores, a gente pode dizer que é uma tipologia dialogal, é um diálogo, tá? É uma tipologia conversacional também, tá? Que a gente pode chamar assim, tá certo? Então, ó, eu tenho tipologia expositiva, argumentativa, narrativa, descritiva, injuntiva e dialogal. Essas são as principais, tá? Na verdade, são as que vão remeter aos gêneros textuais que nós vamos aprender, tá? Vou falar de gênero textual, depois a gente vai fazer um apanhado de tudo isso, fazer uma ligação entre esfera, domínio e as tipologias, tá? Gênero textual, a gente ouve falar muito, né? Existem N gêneros textuais, né? Então tem muitos e a cada ano, a cada tempo, né, os gêneros eles vão se adequando, né, ou vão surgindo outros gêneros textuais. Por exemplo, hoje em dia é comum a gente ver meme, não é? Meme é um gênero textual exclusivo das redes sociais. O que seria o meme, né? É aquele texto que faz uma crítica ou uma piada ou uma situação corriqueira do nosso cotidiano, né? E ela vai aparecer principalmente, ou se não totalmente, nas redes sociais, né? Então o meme é um gênero textual. Assim como uma crônica também é um gênero textual. Assim como uma dissertação que vocês vão escrever no vestibular é um gênero textual. Uma notícia, um blog pode ser um gênero textual, tá? Uma canção, uma fábula, tá? Então tudo isso, o jeito que se escreve o texto, né? O caminho que eu vou chegar para se escrever um texto, dando dentro das suas características, eu posso chamar de gênero textual, tá? Então vamos recapitular tudo aqui para a gente entender melhor, ó. Eu vou separar em 3 partes, tá? Para a gente entender. A primeira, quando eu falo de esfera ou domínio discursivo, tá? Vou colocar aqui esfera.
Tá? Pra gente já saber que é o nosso domínio discursivo. A tipologia e o gênero, tá? Textual. Vamos falar da esfera jornalística. Esfera jornalística pertence à tipologia expositiva e eu tenho alguns gêneros textuais da esfera jornalística da tipologia expositiva. Por exemplo, eu tenho a notícia, reportagem, tá? Dentro da esfera literária, eu posso ter, por exemplo, a tipologia narrativa. Posso escrever uma crônica, que é gênero, tá? Então percebam, pessoal, que o gênero vai estar interligado com a tipologia e com a esfera, tá? Com o domínio discursivo. Então, o nosso texto ele vai partir primeiro do nosso domínio, tá? Qual é o local onde esse texto vai estar, tá? Qual que é a finalidade desse texto, tá? Dentro da tipologia, qual é o jeito que eu vou escrevê-lo, tá? E o gênero textual em si, que caminhos eu vou percorrer para chegar no meu público, né? Quais as características que esse texto precisa ter, tá certo? Então é isso, pessoal, que a gente tem para falar sobre a teoria inicial do que é um texto, tá? Agora no ensino médio a gente aprofunda mais esses conhecimentos, porque quando vocês estavam no ensino fundamental nós aprendemos, né? Por exemplo, o que é uma fábula, nós aprendemos o que é um apólogo, uma crônica, né? Um artigo de opinião. Agora no ensino médio a gente tem que ter uma visão mais aprofundada, tá? E já entender que o texto ele está todo interligado, tá? Pensando sempre nessa ideia que o texto tem que ser algo amarrado, as palavras têm que ter sentido, tá? Um texto precisa ser coerente e coeso, tá certo? É isso, pessoal. Obrigado. Até a nossa próxima aula.